O domínio digital de Lucas Valadares, um milionário visionário e gigante da tecnologia, estava seriamente ameaçado. Seu vasto império, construído meticulosamente, balançava à beira do colapso devido a um único e teimoso bug em seu software vital, uma falha invisível que os mais qualificados engenheiros não conseguiam desvendar. Exausto do turbilhão corporativo, ele buscou a quietude de um restaurante. Foi ali, porém, que, espiando pela fresta da cozinha agitada, seus olhos se fixaram numa garçonete. Com uma destreza assombrosa, ela manipulava um laptop antigo, a tela viva com códigos que estranhamente ressoavam com sua própria crise. Aquilo não era um passatempo, era uma complexa intervenção digital. Nesse instante, Lucas compreendeu que a salvação de seu negócio talvez não brotasse de centros de pesquisa sofisticados, mas das mãos simples de quem, momentos antes, ele apenas esperava que lhe trouxesse o café. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Adoramos ver o alcance dessas histórias. E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos voltar. Aproveite a história. No 35º andar da torre Ion Tech, na Avenida Faria Lima, a noite de São Paulo se fundia com a escuridão que ameaçava engolir o império de Lucas. Aos 45 anos, ele via sua empresa à beira do precipício. Um fantasma na máquina que, se não resolvido, pulverizaria seu legado e bilhões em investimentos. De seu escritório panorâmico, ele sentia a pressão esmagadora, uma impotência que não experimentava desde os dias de sua adolescência, tentando, em vão, consertar o velho Opala da família. A arrogância implícita de sua crença na genialidade exclusiva de ambientes de elite, como os talentos formados nas universidades ITA, USP, Unicamp, o cegava para onde a solução realmente poderia estar. Seus engenheiros, os melhores do país, estavam esgotados. Rostos pálidos e olhos injetados, espalhados pelas workstations de alta tecnologia, navegavam por milhões de linhas de código, caçando a anomalia que ameaçava varrer todo o seu trabalho. O silêncio tenso, quebrado apenas pelo clique frenético dos teclados e o zumbido dos servidores, era mais alto que qualquer alarme. Apostar alto era a regra do jogo que Lucas sempre jogou e sempre venceu. Mas desta vez, as apostas eram as mais altas de sua carreira. Um contrato bilionário com a Varejão Global, prestes a ser assinado, estava em risco. A falha da Odisseia não significaria apenas a perda de milhões, mas a ruína da Eon Tech Soluções, abrindo caminho para concorrentes vorazes como a Horizonte Digital dominarem o mercado. Mais do que isso, era a sua reputação, a imagem de Lucas Valadares como um gênio invencível, que estava em jogo. Ele precisava solidificar seu legado com a Odisseia, não vê-lo desmoronar. Ele revirou os olhos para a tela, onde as mesmas linhas de erro persistiam. Não faz sentido, murmurou para si mesmo, pela 100ª vez. A Odisseia era para ser o auge de sua carreira, a solidificação de seu legado. Em vez disso, estava se tornando sua cripta, sua mente analítica, que sempre encontrava soluções para problemas impossíveis, agora estava em curto-circuito. Sua vida normal, um turbilhão de trabalho em seu escritório panorâmico, estava prestes a ser destruída. Ele vivia na bolha de um sucesso inabalável, cercado por privilégios e expectativas, mas essa bolha estava prestes a estourar. A sessão noturna se estendeu pela madrugada, tão infrutífera quanto as anteriores. Os rostos cansados de sua equipe eram um espelho do seu próprio desespero. De repente, uma necessidade visceral de escapar daquele ambiente estéril e de alta pressão o atingiu. Ele precisava de ar, de anonimato, de algo que o lembrasse de uma São Paulo diferente daquela que ele habitava no topo. Dispensou seu motorista, Ronaldo, com um aceno cansado. Preciso pensar, Ronaldo. Leve a noite de folga. Lucas desceu de elevador, um colosso de vidro e aço, sentindo o peso de sua solidão. Em vez de ir para casa, ele se perdeu pelas ruas de São Paulo. O burburinho noturno da cidade um bálsamo temporário. Seus pés o levaram sem rumo, até que se viu no bairro da Liberdade. As lanternas japonesas iluminavam a noite. O cheiro de yakisoba e pimenta misturava-se ao aroma de incenso e café. Era um lugar antigo, uma relíquia de uma São Paulo diferente, vibrante e autêntica, um contraste gritante com a bolha tecnológica que ele havia deixado para trás. Ele parou em frente a um restaurante modesto, o Garfo Dourado, com sua fachada simples e um letreiro um tanto desgastado. A promessa de uma comida caseira e sem pretensões era exatamente o que ele precisava. Entrou, encontrou uma mesa no canto e pediu um simples café preto e um pão na chapa, algo que o levasse de volta à simplicidade. Foi enquanto esperava que seus olhos vagaram para a porta entreaberta da cozinha.
Através da fresta, a cena que se desenrolava era uma anomalia, uma quebra completa de sua realidade pré-concebida. Entre o vapor das panelas e o tilintar dos pratos, a garçonete, com os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo simples, estava debruçada sobre um laptop antigo, com linhas de código fluindo pela tela. Seus olhos, focados e inteligentes, brilhavam sob a luz fraca da cozinha. Havia uma tensão sutil em sua postura, uma energia contida que sugeria que sua mente estava em outro lugar, muito além do movimento de servir mesas. Lucas piscou, incrédulo. As linhas de código, elas eram complexas, familiares, e pareciam assustadoramente relacionadas aos problemas de performance da Odisseia. Não era um jogo, nem uma rede social. Era programação de verdade e de alto nível. Uma aura de inteligência feroz sobre ela. Um forte contraste com seus arredores humildes o atingiu como um choque elétrico. Aquela era Isabela Rocha, de 24 anos, uma das garçonetes que o atendia ocasionalmente, mas ele nunca havia notado a profundidade em seus olhos, sempre escondida por trás da pressa e da cortesia profissional. Ele tentou racionalizar. Impossível. Coincidência. Uma garçonete não poderia estar trabalhando em algo tão complexo, tão próximo do seu problema. Sua mente, moldada pela crença de que a genialidade só residia em escritórios climatizados e currículos impecáveis, resistia à imagem. Mas o desespero e a clareza do código que vislumbrou o forçaram a confrontar sua própria arrogância. Aquela visão quebrou sua percepção de onde as soluções poderiam vir. Afastando a cadeira com um rangido que ecoou no silêncio de sua própria mente, Lucas se levantou e, contra todo o bom senso de seu status de milionário CEO, caminhou em direção à cozinha. O caos ali dentro era visível. O cheiro de gordura, o barulho de pratos, a gritaria dos cozinheiros. Isabela levantou a cabeça, assustada, percebendo sua presença. Seus olhos se arregalaram. Com licença, Lucas começou, sua voz tentando manter a calma, mas com uma urgência latente que traía seu desespero. Eu vi o que você estava fazendo. Isabela, com um rubor repentino que se espalhou por suas bochechas, fechou o laptop com um movimento rápido e quase instintivo. A expressão de seu rosto era uma mistura de vergonha e apreensão, como se tivesse sido pega em flagrante com um segredo profundo. Lucas não deu rodeios. A adrenalina corria por suas veias. O problema da Odisseia, o bug de vazamento de memória, está na recursão, mas parece haver algo mais profundo, algo com a forma como as threads são gerenciadas em uma biblioteca de baixo nível. Você entende o que estou dizendo? Os olhos de Isabela, antes cheios de pânico, agora brilhavam com um reconhecimento inegável. Ela não conseguia fingir ignorância. A menção do problema da Odisseia, algo que Lucas esperava que ela jamais tivesse ouvido falar, a atingiu como um trovão. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A compreensão imediata estava ali, clara em sua expressão, uma energia contida que ela tentava, sem sucesso, disfarçar. Não está só na recursão, ela sussurrou, quase sem voz, olhando para o laptop fechado em suas mãos. Havia um breve momento de hesitação, uma luta interna entre o medo de se expor e a paixão pela lógica. Pode ser como as threads são instanciadas, ou como a limpeza de memória interage com tarefas de alta frequência e curta duração. Threads órfãs, em entregas de curta distância. Lucas sentiu um arrepio que lhe percorreu a espinha. A frase dela ecoava exatamente as intuições que ele e sua equipe não conseguiam formular. A peça que faltava no quebra-cabeça. Ele olhou para ela, para a garçonete de 24 anos que acabara de desvendar a possível chave para salvar seu império. E a arrogância de décadas desmoronou em segundos, substituída por uma humildade forçada e um respeito surpreendente. Você sabe do que estou falando, ele afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação que reverberava em sua mente. Ele tirou um cartão de visitas do bolso do blazer, com o logotipo da IonTech Soluções em relevo dourado. Meu nome é Lucas Valadares, eu sou o CEO da IonTech. Isabela pegou o cartão, seus dedos ásperos roçando no papel liso e sofisticado. Seus olhos correram pelo nome e pelo título, o choque visível em seu rosto. Ela sabia quem era Lucas Valadares. O rosto dele estampava as capas de revistas de negócios, um dos homens mais ricos e influentes do país. Um milionário que agora estava em sua cozinha. Ela começou, tentando reunir seus pensamentos, a adrenalina correndo. Eu estudei ciência da computação, na Unicamp, mas larguei aos 20, quer dizer, aos 24, para ajudar minha família. Faz 4 anos que sou garçonete aqui.
A confissão saiu como um suspiro, carregada de uma vida de escolhas difíceis e sacrifícios. Um lamento silencioso por um caminho profissional que ela nunca pôde seguir. A admissão de ser uma dropout da Unicamp, de ter largado uma das melhores universidades do país, seria para o Lucas de antes um motivo para descartá-la sumariamente. Sua falha em proteger o talento dela era algo que ele ainda não sabia que precisaria corrigir. Mas o brilho genuíno em seus olhos, a compreensão imediata e precisa do problema que ninguém mais conseguia tocar, o fez ignorar tudo. A academia e os títulos, por mais prestigiados que fossem, não valiam de nada se não resolvessem o problema. E ela, uma garçonete de 24 anos, tinha acabado de tocar na ferida. Não importa, Lucas disse, sua voz mais firme agora, cheia de uma nova e desesperada esperança. Ele estava agindo puramente por instinto, o mesmo instinto que o levara a construir seu império. O que importa é que você viu algo que centenas dos meus engenheiros não viram. Você tem um talento raro, Isabela Rocha. Ele estendeu a mão para ela, um gesto que unia dois mundos distantes. Venha ao meu escritório amanhã, às 9h, no 35º andar da torre Ion Tech. Tenho um contrato de consultoria generoso para você. Preciso de sua ajuda para resolver isso. Temos 72 horas. Isabela olhou para a mão estendida, para o cartão em sua outra mão. A oportunidade que parecia impossível, a chance de aplicar seu talento que ela havia reprimido por anos, agora estava ali. O medo e a insegurança sobre ter largado a Unicamp, o peso de ser uma dropout, lutavam contra a empolgação avassaladora de ser finalmente reconhecida. Seu coração batia acelerado, um tambor na caixa torácica, e ela sentia um nó na garganta, mal conseguindo respirar. O restaurante, as panelas, o barulho, tudo pareceu desaparecer, deixando apenas a oferta de Lucas e o peso de sua decisão. Este era o chamado. O novo mundo corporativo de alta tecnologia, um universo que parecia intocável para uma garçonete como ela, agora a convidava. A voz de sua mãe, a necessidade de sustentar sua família e seu próprio desejo ardente de provar seu valor, de finalmente usar sua mente brilhante, tudo se misturava em sua mente. Ela tinha que tentar. Com um aceno de cabeça trêmulo, mas carregado de uma nova determinação, Isabela aceitou. Eu estarei lá, Sr. Valadares. O objetivo principal da história agora era claro, tanto para o milionário CEO desesperado, quanto para a garçonete brilhante e subestimada. Resolver o bug da Odisseia em 72 horas. Mas a jornada para salvar um império seria mais do que apenas código e algoritmos. Seria uma batalha contra preconceitos, egos e a própria essência do que significa ter valor em um mundo que nem sempre vê além das aparências. A ponte entre a Avenida Faria Lima e o bairro da Liberdade estava sendo construída, e ambos os protagonistas, cada um à sua maneira, estavam prestes a ter suas vidas irrevogavelmente transformadas. O amanhecer sobre São Paulo trazia consigo o peso de uma nova e intimidante realidade para Isabela Rocha. O sol, ainda tímido, mal começava a pintar de dourado os picos da Avenida Faria Lima, enquanto ela subia os degraus de sua casa simples no bairro da Liberdade. O laptop surrado, um companheiro de uma década de estudos e sacrifícios, estava guardado com cuidado na mochila velha, contrastando drasticamente com o cartão de visitas dourado de Lucas Valadares que ela apertava na mão. Aos 24 anos, Isabela sentia-se uma impostora vestida com suas roupas mais arrumadas, mas ainda modestas, e a mochila desgastada um testemunho silencioso de uma vida longe dos ternos afiados e dos vidros temperados do mundo corporativo. A insegurança, há muito tempo uma companheira constante desde que largou a Unicamp para cuidar da mãe doente e ajudar em casa, pesava em seus ombros. Você consegue, Isa, ela murmurou para si mesma, tentando transformar o medo em uma faísca de coragem. Era o tudo ou nada para a garçonete que sonhava em programar. Às 8h45, ela estava diante da imponente torre Ion Tech, uma catedral de vidro e aço que se erguia sobre a paisagem urbana como um monumento ao sucesso inabalável. O logotipo da Ion Tech Soluções brilhava friamente sob a luz matinal. Respirou fundo, sentindo o ar-condicionado gelado assim que pisou no lobby. O recepcionista, um homem de cabelo impecável e um sorriso plastificado, lançou-lhe um olhar de surpresa que Isabela não conseguiu decifrar. Era um olhar de: quem é você e por que você está aqui? Tenho um compromisso com o Sr. Lucas Valadares, disse ela, a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. O recepcionista franziu a testa, o sistema de agendamento aparentemente não reconhecendo seu nome. Ele consultou uma lista impressa com nomes de executivos importantes, CEOs de parceiros, consultores estratégicos. Isabela Rocha não estava lá.
Um telefonema rápido, sussurros inaudíveis ao telefone, um olhar ainda mais surpreso, e a confirmação veio. Ah, sim, a consultora Isabela Rocha, 35º andar, por favor. Pode ir direto. O elevador, um túnel de cristal que subia a uma velocidade vertiginosa, levou-a para um mundo que parecia ter saído de uma revista de arquitetura futurista. No 35º andar, tudo era silêncio e modernidade. Pisos de mármore polido que refletiam o céu. Obras de arte abstratas que pareciam custar mais do que sua casa. Vistas panorâmicas que faziam o resto da cidade parecer miniatura. Ela sentiu um nó na garganta. Era avassalador. Lucas Valadares a esperava na recepção. Uma figura imponente mesmo em seu alívio palpável. Ele se apressou para cumprimentá-la, seu rosto denotando cansaço, mas seus olhos, um brilho de esperança. Isabela, você veio! Que bom! Ele exclamou com um calor que a surpreendeu, um contraste com a frieza do ambiente. Ele a conduziu rapidamente para uma sala de reuniões envidraçada, onde a equipe da Odisseia, uma dúzia de engenheiros em ternos e camisas de botão, já estava reunida em torno de uma mesa oval de ébano. A tensão no ar era palpável, mas não apenas por causa do bug que ameaçava o império do milionário, e sim pela sua presença, uma garçonete no santuário da tecnologia de ponta. Pessoal, esta é Isabela Rocha, Lucas anunciou, a voz firme e cheia de autoridade, mas com uma leve pontada de desafio aos olhares que sabia que viriam. Ela é nossa nova consultora sênior na Odisseia. Isabela nos ajudará a diagnosticar e resolver o vazamento de memória. Ela tem um olhar único para o problema. Lucas ignorou os olhares de confusão, de ceticismo e, em alguns casos, de puro desprezo que cruzaram os rostos dos engenheiros. Ele sentiu o peso da resistência, mas estava determinado. As novas regras daquele mundo corporativo eram claras desde o primeiro olhar. Ela era uma consultora, sem credenciais visíveis, uma garçonete no meio de engenheiros de elite. As pessoas, em seus olhares e sussurros, a observavam e a subestimavam. Ela podia sentir os olhos queimando em suas costas enquanto se movia. No centro daquele antagonismo silencioso estava Gustavo Pereira, o arquiteto de software-chefe. Um homem por volta dos seus 38 anos, de terno afiado, com um penteado impecável e um sorriso condescendente que não alcançava seus olhos. Ele se destacava, não apenas por sua posição hierárquica, mas pela aura de autoconfiança, beirando a arrogância, que emanava dele como um perfume caro. Ele era o epítome da cultura elitista que Lucas, em seu desespero, havia decidido desafiar. Consultora? Gustavo interveio, sua voz carregada de um tom sarcástico que cortava o ar. Ele se levantou, cruzou os braços sobre o peito e olhou para Isabela de cima a baixo. Com todo respeito, Lucas, mas quem é a senhorita Rocha? De qual empresa de consultoria ela vem? Qual é o seu programa de doutorado? Não a vejo em nossa lista de colaboradores esperados ou em qualquer registro de especialistas de mercado. Ele varreu a sala com um olhar, buscando aprovação para sua insinuação. Um jogo de poder sutil. Vários engenheiros acenaram com a cabeça, visivelmente desconfortáveis, mas concordando com Gustavo. Isabela sentiu o rubor subindo ao rosto, o calor da vergonha misturado com a raiva. As palavras de Gustavo eram um golpe direto em suas inseguranças mais profundas. Ela era uma dropout da Unicamp, uma garçonete. Não tinha currículo para apresentar ali, nenhum título para exibir. Seu valor era intangível para eles. Lucas sentiu o clima pesado, a hostilidade de Gustavo cortando a pouca esperança que ele havia cultivado. Isabela tem uma perspectiva valiosa, Gustavo. Isso é o que importa agora. O tempo está correndo e precisamos de todas as mentes que pudermos ter. E Isabela mostrou uma compreensão do problema que nos escapou por semanas. Ele tentou defender. Gustavo sorriu. Um sorriso vazio que não expressava alegria, mas sarcasmo puro. Claro, Lucas. Mas é vital que nossos consultores estejam a par de nossos protocolos e, francamente, que tenham a experiência comprovada para lidar com algo da escala da Odisseia. Afinal, estamos falando de um contrato bilionário. Ele a fitou diretamente, um desafio em seus olhos, tentando quebrá-la. Você tem alguma experiência prévia com sistemas de logística global baseados em IA, Isabela? Ou talvez com infraestrutura de nuvem em larga escala? Engenharia de performance de alto nível? Isabela apertou as mãos, as unhas cravando na palma. Eu trabalho com otimização de algoritmos e gerenciamento de threads há alguns anos, de forma independente. E sim, eu vi o problema na Odisseia. Acho que posso ajudar. Ela tentou manter a voz firme, mas sentiu um tremor. Gustavo soltou uma risada baixa, mas audível,
que ecoou na sala silenciosa. Anos de forma independente. Entendi. Bem-vinda a EonTech Soluções, então. Ele se virou, dando as costas a ela, um gesto calculado de desprezo, deixando-a de lado. Os outros engenheiros desviaram o olhar, constrangidos, mas nenhum se opôs a Gustavo. Lucas a levou para um canto da sala, onde havia uma mesa temporária e pequena, visivelmente menor e menos equipada do que as demais workstations. Era um laptop de uso geral, não uma estação de engenharia potente. Desculpe por isso, Isabela. Gustavo está sob muita pressão. Não leve para o lado pessoal. Isabela acenou com a cabeça, mas sentiu o golpe. Era pessoal. Era a prova de que sua falta de um diploma formal e sua condição de garçonete a marcavam. Não importava o quão inteligente ela fosse. Aquele espaço minúsculo e improvisado era o símbolo de seu status ali, marginal. Ela se sentou, abriu o laptop surrado, um dinossauro tecnológico no meio daquele ambiente de ponta, e conectou-o à rede da EonTech. Sentia-se como Davi entrando na arena de Golias, com apenas uma pedra e um estilingue. O primeiro obstáculo real veio rapidamente. Para entender o vazamento de memória em sua profundidade, Isabela precisava de acesso a logs de nível mais profundo, os logs de kernel, o coração do sistema operacional subjacente, que gerenciava as threads da Odisseia. Sem eles, seria como tentar consertar um motor sem abrir o capô. Ela se aproximou de Gustavo, que estava em sua própria estação, olhando para gráficos complexos. Senhor Pereira, eu precisaria de acesso aos logs de kernel para rastrear o comportamento das threads e a alocação de memória em tempo real. Isso me daria uma visão mais granular do problema. Ela explicou, tentando manter um tom profissional. Gustavo levantou uma sobrancelha, o sorriso condescendente de volta, mais afiado do que nunca. Ele girou a cadeira para encará-la, demorando-se em seu rosto. Logs de kernel, senhorita Rocha. Entendo sua ânsia, mas esses são dados altamente sensíveis. Nossos protocolos de segurança são rígidos, projetados para proteger a propriedade intelectual da EonTech. Apenas a equipe principal e consultores com autorização de nível A têm acesso. E, bem, suas credenciais. Ele deu de ombros, deixando a frase morrer no ar, com um tom de voz que não deixava dúvida sobre o que ele queria dizer. Não posso liberar. Desculpe. É uma questão de segurança da empresa. A frustração de Isabela era quase insuportável. Ela sabia que era uma desculpa esfarrapada, uma barreira erguida não por segurança, mas para proteger o ego e o território de Gustavo. Ele estava tentando sabotá-la, minar sua capacidade de trabalhar. O relógio nas paredes digitais do escritório marcava inexoravelmente o tempo restante, menos de 70 horas. Cada minuto era precioso, e Gustavo estava roubando-os. A complexidade do código da Odisseia era um desafio gigantesco. Milhões de linhas de código, uma tapeçaria linda e intrincada de algoritmos e funcionalidades, desenvolvida por centenas de engenheiros ao longo de anos. Encontrar um único bug, um fio solto nessa tapeçaria, sem acesso total aos sistemas de diagnóstico, parecia uma missão impossível. Enquanto tentava navegar pelos sistemas com as permissões limitadas, sentindo-se encurralada, um jovem engenheiro de olhos curiosos e um cabelo despenteado se aproximou de sua mesa. Era Daniel, por volta dos 23 anos, o mais novo da equipe, e parecia um pouco intimidado, mas determinado. Oi! Ele sussurrou, sentando-se em uma cadeira vazia ao lado dela, mantendo a voz baixa para não chamar a atenção de Gustavo. Eu sou Daniel. Sinto muito pelo Gustavo. Ele é meio assim. Ele tem muito medo de perder o controle, principalmente agora com a pressão da varejão global. Não leve para o lado pessoal, embora eu saiba que é difícil. Daniel parecia genuinamente solidário, um contraste bem-vindo à frieza de Gustavo. Ele notou o laptop antigo de Isabela, e seus olhos piscaram em reconhecimento do modelo. Você está com problemas para acessar o sistema de debug? Posso te ajudar com um workaround para alguns logs de nível de usuário. Não é o kernel, mas pode te dar algo. Nós temos alguns ambientes de simulação onde você pode rodar o código e observar os efeitos. Isabela sentiu um alívio. Eu preciso de dados de alocação de memória e estado das threads em tempo de execução, para ver como elas estão sendo gerenciadas nos ciclos de vida dos processos. Entendi. Gustavo não gosta que ninguém fuja do protocolo. Daniel fez aspas com os dedos, olhando discretamente para o chefe. Mas se você conseguir replicar o erro em um ambiente de teste e pegar os snapshots de memória e os tracebacks das threads, talvez dê para montar algo. Posso te dar acesso a um ambiente de teste isolado que não passa pelos firewalls dele, mas os dados seriam limitados. É um simulador da Odisseia, não um ambiente de produção,
mas é o mais próximo que temos com acesso mais livre. Aquela era uma pequena vitória. Embora Gustavo a impedisse de ir mais fundo com os logs de kernel e o acesso direto ao código-fonte mais sensível, Daniel abria uma porta para ir mais longe, na análise, com um ambiente onde ela pudesse experimentar e observar. Isabela trabalhou incansavelmente. No primeiro dia, ela mal piscou. Cafés e barras de cereal substituíram as refeições do garfo dourado. Ela mergulhou nas camadas mais acessíveis do código da Odisseia, buscando padrões, anomalias, usando sua intuição apurada para entender a arquitetura complexa do sistema. Ela usou o ambiente de teste de Daniel para rodar centenas de simulações do sistema de logística, tentando replicar o bug, buscando a agulha no palheiro de gigabytes de dados. A derrota de não ter acesso pleno a impulsionou ainda mais. Em vez de desistir, ela decidiu ir mais longe se não podia ir mais fundo. Passou a noite e o dia seguinte criando um script de diagnóstico personalizado. Ela o chamou de Cérbero, o cão de 3 cabeças da mitologia, guardião do submundo, pois seria seu guardião dos segredos ocultos da Odisseia. Cérbero foi projetado para monitorar a alocação de memória de forma mais agressiva, pegando snapshots e registrando o estado de threads em pontos críticos da execução, mesmo com as permissões limitadas que ela tinha. Ele observava a superfície, mas inferia o que acontecia nas profundezas. Era uma solução criativa e engenhosa diante das restrições impostas por Gustavo, um testemunho de sua resiliência e seu talento inato. O ponto médio, midpoint. 48 horas se passaram em um piscar de olhos. A exaustão física era imensa, mas a mente de Isabela borbulhava com dados e padrões. Ela havia compilado terabytes de informações, visualizadas em gráficos complexos e tabelas densas no seu laptop surrado. A equipe de Gustavo, em suas estações de trabalho de última geração, continuava focada em grandes simulações internacionais, complexas e de longo prazo, buscando falhas em cenários de alta demanda global, como o tráfego de navios cargueiros e voos transcontinentais. Eles estavam convencidos de que o bug era uma falha arquitetural em larga escala. Mas os gráficos de Isabela contavam uma história diferente. O vazamento de memória não era linear, como esperado para um erro simples de alocação. Em vez disso, ocorria em explosões esporádicas, picos agudos e repentinos de consumo de RAM, que apareciam e desapareciam, mas nunca liberavam completamente a memória alocada. Eram como pequenas bolhas de ar que, ao invés de se dissiparem, se acumulavam no sistema, fazendo-o inchar lentamente até estourar, a cada vez um pouco mais pesado, um pouco mais lento. A chave veio quando ela cruzou os dados de pico de vazamento com os padrões de uso da plataforma. A equipe de Gustavo estava focando nos grandes transportes, nas operações gigantescas que movem o comércio mundial. Isabela, porém, com a intuição aguçada pela experiência da vida real e pelos insights iniciais na cozinha do garfo dourado, percebeu que as explosões esporádicas coincidiam com rotas de entrega de curta distância e alto volume. Não eram os grandes navios ou os voos internacionais que causavam o problema, mas as microtransações, as entregas rápidas e massivas, como as realizadas por motoboys em grandes cidades, repetidas milhares de vezes por minuto. Cada pedido de delivery, cada corrida rápida de um motoboy, estava contribuindo para a falha. Foi uma revelação crucial. O problema não estava em um algoritmo massivo no núcleo de IA da Odisseia, que gerenciava as grandes operações, mas em um erro sutil e replicável, provavelmente em uma biblioteca de baixo nível de gerenciamento de threads, acionada repetidamente por essas pequenas e frequentes solicitações de transporte urbano. A equipe estava olhando para a floresta, mas o problema estava em uma única e minúscula muda, que se repetia milhões de vezes, cada repetição adicionando um pouco de peso ao sistema. A percepção atingiu Isabela com a força de um raio. Ela estava perto de desvendar o mistério que atormentava o milionário Lucas Valadares. Uma onda de adrenalina varreu seu corpo cansado, expulsando a exaustão. As apostas se tornaram ainda mais altas. O tempo estava acabando, mas agora ela tinha um alvo. Ela sabia onde procurar. O caminho para a solução estava claro. A intensificação do conflito. Na segunda noite, com o prazo de 72 horas iminente, restavam apenas algumas horas antes da reunião decisiva. Isabela sentia uma mistura de euforia e exaustão. Seus olhos ardiam, as pálpebras pesavam, mas sua mente estava afiada, vibrando com a clareza da descoberta. Ela abriu a seção do código que gerenciava as rotas de curta distância. Um módulo obscuro, pouco documentado, criado anos antes da Odisseia se tornar uma IA de ponta.
e que raramente era tocado por ser considerado estável e de baixa prioridade pelos engenheiros da Iontech. Lá estava uma falha numa biblioteca antiga de gerenciamento de threads, um remanescente de código legado que deveria ter sido atualizado. O processo de limpeza de memória tinha um tempo limite. Ele era otimizado para lidar com threads de longa duração, ignorando aquelas que pareciam momentaneamente ocupadas, ou em estados de transição rápidos demais para serem capturados pelo coletor de lixo em seu ciclo normal. Em um sistema com baixo volume de tráfego de curta distância, isso não seria um problema. Mas com a Odisseia processando milhões de entregas de motoboys por minuto, a falha se amplificava. O resultado? Threads órfãs, que, em vez de serem encerradas e terem sua memória liberada, ficavam presas em um limbo digital, sangrando a memória lentamente, uma a uma, até que o sistema não aguentasse mais e entrasse em colapso. A solução? Uma mudança de 3 linhas de código. Um ajuste no tempo limite do coletor de lixo, adicionando um mecanismo de fallback para garantir que threads em estados de transição rápida fossem corretamente identificadas e descartadas, forçando sua terminação e liberação de memória. Uma elegância assustadora em sua simplicidade, um testemunho de que a resposta mais complexa às vezes reside na solução mais direta. Isabela sentiu uma onda de alívio e orgulho que a inundou. Ela havia conseguido. Não apenas isso, ela havia provado seu valor. Salvou o arquivo com a solução e as explicações detalhadas em uma pasta nova em sua área de trabalho, nomeando-a Odisseia Solução IR, suas iniciais. Ela enviou uma cópia de segurança para o ambiente de teste de Daniel, aquele sistema isolado que ele havia mencionado. Apenas por precaução, uma pequena voz em sua cabeça a alertando que, em um ambiente tão competitivo, era sempre bom ter um backup. Era uma medida de segurança que viria a ser crucial. Enquanto Isabela celebrava sua vitória silenciosa, um par de olhos invejosos a observava de longe. Gustavo Pereira, o arquiteto-chefe, havia instalado secretamente um software de captura de tela e teclado no terminal de Isabela desde o primeiro dia, usando uma vulnerabilidade de rede que apenas ele conhecia. Seu medo de ser ofuscado pela garçonete havia se transformado em uma obsessão tóxica. Ele monitorava cada linha de código, cada gráfico que ela criava, esperando que ela falhasse para poder justificar sua desconfiança. Mas, para seu horror crescente, ele a viu ter sucesso. Ele viu a solução de 3 linhas, a elegância do código que ele próprio, com todos os seus diplomas, não havia conseguido conceber. Ele viu a pasta Odisseia Solução IR e o carimbo de data-hora da criação do arquivo, 3h32 da manhã. Consumido pela inveja e pelo pânico de ser exposto como incompetente e, pior, superado por alguém sem suas credenciais, Gustavo agiu. No meio da noite, quando o escritório estava deserto e a maioria dos engenheiros dormia, usando suas credenciais de administrador, ele acessou o servidor central, copiou o trabalho de Isabela, fez uma pequena alteração cosmética, mudou o nome de uma variável de TempThreadEd para AllThreadEd, insignificante para a funcionalidade, mas o suficiente para que parecesse seu, para que pudesse reivindicar uma adaptação. Em seguida, com um sorriso de escárnio que revelava sua natureza sem escrúpulos, escreveu sua própria explicação para o bug, plagiando a lógica de Isabela e reformulando-a em sua própria prosa técnica, mais elaborada e cheia de jargão para impressionar. E então, o golpe final. Com um comando de exclusão forçada, RF, um comando irreversível, ele apagou a pasta Odisseia Solução IR da área de trabalho de Isabela no servidor principal, varrendo qualquer rastro de seu trabalho. Ele então limpou meticulosamente os logs de acesso do servidor para cobrir seus rastros, como um criminoso digital. Com a evidência de Isabela apagada, ele sentiu um triunfo sombrio. Em seguida, enviou um e-mail para a diretoria, incluindo Lucas Valadares e Paulo Drummond, o influente diretor do conselho, reivindicando a descoberta como sendo de sua equipe, sua própria brilhante conclusão, após noites de trabalho intenso e ininterrupto, garantindo-se o status de salvador da empresa. Ponto de virada 2. Always Lost, Dark Night of the Soul. A manhã da reunião do conselho, o prazo final de 72 horas, chegou com uma atmosfera eletrizante que deveria ser de tensão, mas era de júbilo. Isabela, exausta, mas eufórica, ajustou suas roupas simples o melhor que pôde e, com um laptop seguro em sua mochila, seguiu para o 35º andar. Ela mal podia esperar para apresentar sua solução, para finalmente mostrar o valor de sua mente.
Ao entrar na sala de reuniões envidraçada, a cena a atingiu como um soco no estômago. Não havia tensão ou desespero, mas uma cena de celebração efusiva. Os membros do conselho, incluindo Paulo Drummond, o diretor mais velho e influente, estavam em pé, brindando com champanhe. Gustavo Pereira estava no centro, recebendo elogios e apertos de mão efusivos, um sorriso triunfante, beirando a arrogância no rosto. Lucas Valadares, embora parecesse aliviado, tinha uma expressão mais contida, uma ponta de incerteza em seus olhos, uma ruga em sua testa que Isabela, em seu pânico, não conseguiu decifrar. "Parabéns, Gustavo", disse Paulo Drummond, batendo-lhe nas costas com força. "Você salvou a empresa. Essa solução é genial. A Varejão Global acabou de ligar. Aliviados." Gustavo sorriu, arrogante e vitorioso. "Foi um trabalho de equipe, claro, Paulo, mas sim, conseguimos identificar a falha crítica em uma biblioteca de gerenciamento de threads de baixo nível, uma race condition, sutil, mas que gerava threads órfãs em contextos de alta frequência de transações, como entregas de curta distância. Uma pequena correção e a odisseia está estável. Já implantamos o patch no ambiente de testes e os resultados são excelentes." Ele projetou na tela de alta definição a sua solução, o código de Isabela, com a pequena alteração de nome de variável, e a explicação dela, reescrita com sua linguagem técnica pomposa, mas essencialmente a mesma lógica que Isabela havia descoberto. Isabela sentiu o sangue gelar. Era o trabalho dela. As palavras exatas, a lógica, o diagnóstico preciso que ela havia feito. Sua boca abriu, mas o ar não vinha. O choque a paralisou. "Com licença." Ela conseguiu balbuciar, sua voz trêmula e fraca, quase inaudível em meio à celebração. Gustavo se virou para ela, o sorriso se transformando em um olhar de desprezo frio e calculado. Ele caminhou alguns passos em sua direção, bloqueando sua visão da tela. "Ah, Isabela, sua presença não é mais necessária aqui. Lucas, por favor." Lucas a olhou, uma expressão complexa em seu rosto, alívio pela empresa, mas uma pontada de desconforto. Ele hesitou por 1 milhão de microsegundos. O cheque era a solução fácil. A intriga de Isabela era a complicada. A política corporativa falou mais alto. "Isabela, obrigado pela sua ajuda. Seu trabalho como consultora está encerrado. O Gustavo e a equipe resolveram o problema. Mas obrigado pelo seu esforço. Teremos um cheque generoso para você. É mais do que o combinado." Sua voz era suave, mas final. Ele gesticulou para um recepcionista que entregou um envelope selado a Isabela. Ali estava o cheque de consultoria. O pagamento pelo seu silêncio, pelo seu trabalho roubado. Uma miséria comparada ao que seu talento havia salvado, mas uma fortuna para uma garçonete. Ela olhou para Lucas, os olhos marejados de lágrimas não derramadas. Ele não havia percebido. Ou pior, havia preferido acreditar na mentira de Gustavo, priorizando a estabilidade e a hierarquia. Mas fui eu quem encontrei o bug, o Cérbero." Ela tentou explicar, a voz embargada, apontando para a tela onde seu código era exibido sob o nome de Gustavo. Ela sentiu uma dor física no peito. O vazamento de memória nas entregas de motoboys, o problema das threads órfãs. Gustavo riu, um som cruel e superior. "Senhorita Rocha, por favor. O desespero não é um bom conselheiro. Agradecemos sua perspectiva, claro, mas a solução veio do trabalho árduo da minha equipe. Com licença, temos assuntos importantes a tratar. Celebrações." Ele fez um gesto para que ela se retirasse. Paulo Drummond, impaciente e satisfeito com o resultado, olhou para Lucas. "Lucas, por favor, resolva isso. A reunião está em andamento. Não podemos perder tempo com distrações." Lucas acenou com a cabeça, um olhar de desculpas em seus olhos, mas sem ação. "Isabela, por favor, temos que continuar." Sua voz estava firme, mas havia um eco de arrependimento. Humilhada, invisível e roubada, Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia falhado em provar seu valor. Havia sido traída. O peso de sua condição de garçonete e dropout da Unicamp parecia se materializar, esmagando-a. Ela se virou, o envelope amassado em suas mãos, e saiu da sala, sentindo-se mais pequena e insignificante do que nunca, com o som das palmas e brindes zombando de seus ouvidos. Tudo parecia perdido. A porta se fechou atrás dela, silenciando os brindes e as congratulações. Lucas, no entanto, sentia uma pontada de dúvida. A defesa desesperada de Isabela, a menção de Cérbero, a especificidade de entregas de motoboys e a conveniência da descoberta de Gustavo, poucas horas depois de Isabela ser introduzida ao projeto,
o incomodavam profundamente. Havia algo de muito limpo na forma como Gustavo apareceu com a solução, sem qualquer indicação prévia de um avanço. A intuição de Isabela na cozinha do garfo dourado, aquela faísca de gênio, não poderia ter sido uma mera coincidência. O brilho genuíno em seus olhos quando ela falou de Threads Orphans não era o de uma impostora. Aquela garçonete possuía um conhecimento que a maioria de seus engenheiros não tinha. O alívio inicial pela salvação da empresa se transformou em uma inquietação profunda. Lucas, um analista de sistemas no coração, não podia ignorar as anomalias. Ele sabia que bom código, como a verdade, sempre deixava um rastro digital. A cultura de integridade que ele tentou construir estava em risco, e sua própria complacência naquele momento o enojava. Ele precisava investigar por conta própria, usar suas próprias habilidades como ex-programador e suas credenciais de CEO para vasculhar os logs do servidor, os registros digitais. Ele tinha um mau pressentimento e a imagem dos olhos marejados de Isabela, cheios de dor e traição, ao sair da sala de reuniões, martelava em sua mente. O jogo ainda não havia terminado. Lucas Valadares, o milionário CEO da Ion Tech Soluções, estava de volta ao seu escritório panorâmico no 305º andar da torre Ion Tech. As luzes da Faria Lima espelhavam a agitação em sua mente, mas ele não as via. O alívio inicial pela salvação da Odisseia, a plataforma de IA de logística global, havia se transformado em uma inquietação profunda. A imagem dos olhos marejados de Isabela Rocha, aquela garçonete de talento inegável e percepção aguçada, martelava em sua consciência. As palavras dela, Cérbero, entregas de motoboys, Threads Orphans, ecoavam em contraste com a apresentação excessivamente perfeita de Gustavo. Lucas sabia que bom código, como a verdade, sempre deixava um rastro digital. Gustavo havia aparecido com a solução poucas horas depois de Isabela ser introduzida ao projeto. Um tempo irrealisticamente curto para alguém que, até então, estava tão perdido quanto o resto da equipe. A intuição de Isabela na cozinha do garfo dourado, aquela faísca de gênio que o fizera desafiar suas próprias convicções elitistas, não poderia ter sido uma mera coincidência. Ele havia apostado nela, e agora sentia que a havia abandonado. Sua própria complacência em acreditar na versão mais fácil o enojava. Ele se sentou em sua cadeira de couro, a grande mesa de ébano vazia à sua frente, exceto por seu laptop pessoal. Não era o laptop da empresa, mas um modelo antigo, que ele usava para seus projetos de programação pessoais, uma lembrança de seus dias como um desenvolvedor ambicioso. A arrogância implícita em sua crença de que a genialidade só podia vir de ambientes de elite havia sido desafiada pela própria Isabela. E agora, a ética da sua empresa estava em jogo. Lucas era, em seu cerne, um analista de sistemas. E sistemas, ele sabia, eram apenas uma coleção de dados e lógicas. Os dados não mentiam. Ele usaria suas próprias habilidades como ex-programador e suas credenciais de CEO para vasculhar os logs do servidor da Ion Tech, em busca de uma digital da verdade. Era uma tarefa minuciosa que consumiria horas, mas sua reputação e a integridade de sua empresa dependiam disso. A noite avançou enquanto Lucas mergulhava em uma cirurgia digital. Ele acessou o servidor central da Odisseia, navegando por camadas e mais camadas de registros de acesso, auditorias de sistema e logs de usuários. Era um mar de dados, mas Lucas sabia o que procurar. Atividades fora do padrão, acessos incomuns, comandos de administrador em horários suspeitos. Ele começou filtrando todas as atividades relacionadas ao módulo de gerenciamento de threads nas últimas 72 horas. O nome de Gustavo Pereira apareceu repetidamente, como esperado. O nome de Isabela Rocha, apenas como acesso limitado aos ambientes de teste. Ele seguiu a trilha de Gustavo. De repente, um pico de atividade incomum. Múltiplos acessos e modificações de arquivos no diretório de desenvolvimento, culminando em uma sequência de comandos de exclusão. Lucas pausou, o coração batendo mais forte. Aquela sequência de comandos. Ele conhecia. Um RM, RF. Uma exclusão forçada e recursiva, sem possibilidade de recuperação pelo usuário comum. Era um comando perigoso, reservado para administradores. Ele rastreou os arquivos deletados. O sistema de log de arquivos mostrava o nome da pasta, Odisseia Solução IR, suas iniciais. Lucas sentiu uma onda de fúria e confirmação. Isabela não estava mentindo. Gustavo não apenas roubara o trabalho dela, como tentara apagá-lo da existência digital. Em seguida, a trilha continuou. Uma série de comandos de modificação nos logs de auditoria de Gustavo,
Ele tentara limpar os próprios rastros, disfarçar sua atividade no servidor. Mas Lucas havia construído aquele sistema. Ele conhecia cada brecha, cada funcionalidade oculta. Com um comando de recuperação de logs de auditoria de nível superior, Lucas acessou o backup redundante dos registros, intocado pelas tentativas de Gustavo. Ali estava, a prova irrefutável. O registro exato do RF no diretório de Isabela, com a credencial de Gustavo, e os comandos subsequentes para apagar os logs de sua própria atividade. Lucas voltou ao registro de arquivos do servidor. Embora Gustavo tivesse apagado a pasta da área de trabalho de Isabela, o sistema de backup automático da EONTech, projetado para proteção contra perda acidental, havia capturado uma cópia dos arquivos de Isabela pouco antes da exclusão. Com alguns comandos rápidos, Lucas recuperou os arquivos originais. Ele os abriu. Lá estava, a solução de 3 linhas, e um carimbo de data-hora, 3h32 da manhã. O mesmo horário em que Gustavo havia enviado o e-mail para a diretoria reivindicando a descoberta. Lucas recostou-se na cadeira, fechou os olhos e respirou fundo. A verdade estava ali, cristalina, irrefutável. A traição de Gustavo era um câncer no coração da EONTech. E ele, Lucas, o milionário que sempre pregara a meritocracia, havia quase permitido que ela florescesse. A imagem de Isabela, a garçonete humilhada, voltou à sua mente. Ele havia falhado com ela, mas não falharia novamente. Naquela mesma madrugada, Lucas Valadares agiu com uma decisão fria e calculada. Não esperaria pelo dia seguinte. Convocou outra reunião do conselho no 305º andar, com uma mensagem urgente e sem detalhes, deixando claro que a presença de todos era obrigatória. A confusão e a irritação eram visíveis nos rostos sonolentos dos diretores, incluindo Paulo Drummond, enquanto se reuniam novamente na sala de reuniões envidraçada. Gustavo Pereira estava lá também, com um sorriso de autossatisfação, mas havia uma tensão sutil na sua postura, uma desconfiança de que algo não estava certo. Lucas entrou na sala. Sua calma perigosa. Seus olhos varreram o ambiente, fixando-se em Gustavo por um momento antes de pousarem em Paulo Drummond e nos outros diretores. Ele não disse bom dia. Ele não ofereceu café. Senhores, começou Lucas, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que silenciou qualquer murmúrio. Convoquei esta reunião para corrigir um erro grave, uma falha não técnica, mas ética, que veio à tona. Gustavo sorriu, tentando parecer confiante. A que se refere, Lucas? A Odisseia está estável. Eu mesmo verifiquei os logs. Lucas o interrompeu, sua voz subindo um tom, fria como aço. A Odisseia está estável, Gustavo, sim. Graças à brilhante mente de Isabela Rocha, não a sua. O ar da sala ficou mais denso. Os rostos dos diretores passaram de confusos a chocados. Gustavo empalideceu, sua boca aberta em uma linha fina. Lucas projetou a tela de seu laptop no telão. Não era o código da Odisseia, eram os logs do servidor. Às 3h32 da manhã, o problema da Odisseia foi resolvido. A solução foi salva em uma pasta chamada Odisseia Solução IR. Minutos depois, um usuário com credenciais de administrador acessou a área de trabalho da senhorita Rocha, copiou esse código, fez uma alteração mínima em um nome de variável para mascarar o plágio, e então executou um comando de exclusão forçada, RF, apagando completamente o trabalho original. Ele mudou a tela, mostrando o carimbo de data e hora, o nome da pasta, o comando. Em seguida, revelou os logs de auditoria recuperados. O usuário então tentou apagar seus próprios rastros nos logs de acesso, mas a EONTech foi construída com redundância para proteger a verdade. A tela mostrava o nome de Gustavo Pereira em cada entrada de log, em cada comando de exclusão, em cada tentativa de dissimulação. O ambiente de celebração se transformou em choque e repulsa. Os diretores olhavam para Gustavo com horror, depois para Lucas, depois para a tela, depois de volta para Gustavo. As evidências digitais eram irrefutáveis. Não havia como negar. Gustavo se levantou, pálido, gaguejando. E isso é um erro, uma falha do sistema. Estão me incriminando. Não, Gustavo, Lucas disse, agora de pé, sua voz alta e clara, ecoando na sala. Isso é a verdade. E a verdade, ao contrário de você, não pode ser apagada. Suas ações não são apenas uma traição a Isabela Rocha, mas uma traição aos valores que esta empresa representa. Uma traição à meritocracia. Uma traição à integridade. Lucas pegou o controle da apresentação e, com um clique, a tela exibiu uma imagem do código original de Isabela, recuperado dos backups. A solução simples de 3 linhas, elegante e eficaz,
com o carimbo de data, hora original. Você está demitido, Gustavo. Lucas declarou sem rodeios. A autoridade em sua voz era absoluta. Com efeito imediato, seu acesso à rede, seu crachá, sua própria presença nesta empresa foi encerrada. A segurança está à sua espera fora desta porta. Gustavo desabou de volta na cadeira, os olhos arregalados, o rosto completamente desfigurado pela derrota e humilhação. Lucas olhou para os outros engenheiros, alguns cúmplices silenciosos da cultura de Gustavo, outros apenas intimidados. E para aqueles que viram o que aconteceu e se calaram, ou que por preguiça ou ego não quiseram investigar a fundo o trabalho da senhorita Rocha, vocês falharam. Falharam como engenheiros e como membros de uma equipe. A Aeon Tech será reconstruída com base na integridade e na meritocracia. O talento será a única moeda aqui, não os sobrenomes ou os diplomas de parede. Que isso sirva de aviso para todos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gustavo, humilhado e completamente arruinado, empurrou a cadeira com um rangido alto que soou como um tiro. Ele se levantou, os ombros curvados, e saiu da sala, tropeçando levemente, sem dizer uma palavra ou olhar para trás. 2 seguranças discretos o esperavam do lado de fora, conduzindo-o para fora do 35º andar, para fora da torre Aeon Tech, para fora de sua vida. Lucas então dispensou os diretores e os engenheiros remanescentes com um aceno, visivelmente abalado, mas com uma nova resolução. Ele precisava encontrar Isabela. Ele a encontrou em sua antiga mesa temporária e pequena, o laptop ainda aberto, mas o olhar fixo na janela, para a cidade que parecia tê-la engolido. Ela estava juntando suas poucas coisas, a mochila velha aberta, o cheque generoso de consultoria ainda amassado em sua mão. Isabela, Lucas chamou, sua voz suave, mas firme. Ela se virou, os olhos inchados, a guarda levantada. Eu sinto muito, Lucas disse, caminhando até ela. Sinto muito por não ter percebido antes. Sinto muito por não ter protegido você. Sinto muito por ter quase acreditado na mentira. Ele colocou os arquivos recuperados de seu laptop sobre a mesa dela, com o carimbo de data, hora bem visível. A verdade prevaleceu, seu trabalho, sua solução. Isabela olhou para os arquivos, para seu código e depois para Lucas. As lágrimas que ela havia contido a noite toda e as que haviam secado em seu rosto, agora vieram com força. Não eram de tristeza, mas de alívio, de justiça, de validação. Eu sabia, ela sussurrou, a voz embargada. Eu sabia que era meu. Mas, como? Lucas explicou rapidamente sobre os logs, o RM, RF, a tentativa de Gustavo de apagar os rastros. Bom código, como a verdade, sempre deixa um rastro. E bom sistema, tem backup. Ele olhou nos olhos dela. Um novo respeito e uma nova humildade em seu olhar. Eu estava cego, Isabela. Cego pela arrogância, pela crença de que a genialidade só podia ser encontrada em currículos e em ambientes como este. Você me abriu os olhos. Lucas ofereceu a Isabela uma cadeira e sentou-se na frente dela, a postura mais relaxada do que em dias. Isabela, a Aeon Tech vai mudar, e eu preciso da sua ajuda para isso. Eu gostaria de oferecer a você um cargo de arquiteta de software sênior na equipe da Odisseia. E mais do que isso, quero que você lidere uma nova divisão. Um grupo de integridade sistêmica, que reportará diretamente a mim. Sua função será desafiar nossas suposições, encontrar falhas que o ego e o conformismo podem esconder. Será a consciência da Aeon Tech, uma verdadeira meritocracia, onde o talento e a ética são o que realmente importa. Sua perspectiva única, vinda de fora de nossa bolha, é inestimável. Isabela o olhou, incrédula. De garçonete humilhada a arquiteta de software sênior e líder de uma nova divisão. Era uma ascensão meteórica, um reconhecimento que ela nunca sequer ousou sonhar. O peso da sua antiga insegurança sobre não ter um diploma da Unicamp se desfez. Ela não era mais uma dropout. Ela era uma visionária. O convite era um selo de que seu valor residia em sua mente, não em um pedaço de papel. Eu aceito, Lucas, ela disse, um sorriso radiante finalmente se abrindo em seu rosto, iluminando a exaustão. Era um sorriso de triunfo, de realização, de esperança. A vida de Isabela mudou radicalmente. De garçonete subestimada a líder de tecnologia, uma arquiteta do futuro digital. Lucas, por sua vez, aprendeu a lição mais valiosa de sua carreira de milionário, que o talento pode vir de qualquer lugar, e que a integridade é mais valiosa que credenciais. A empresa seria reconstruída sobre esses novos pilares. Alguns meses depois, uma nova placa de acrílico brilhava na porta de um escritório espaçoso, no 35º andar da torre Aeon Tech. Isabela Rocha,
arquiteta de software sênior em líder do grupo de integridade sistêmica. A sala, com vista para a mesma cidade de São Paulo que Lucas observara em seu desespero, agora tinha um toque mais pessoal, com plantas e alguns livros em uma prateleira. Isabela estava ali, ao lado de Daniel, que agora era um dos membros mais entusiasmados de sua nova equipe. Juntos, observavam a movimentação lá embaixo, o fluxo constante de carros, pessoas, a energia inesgotável da metrópole. Ela não era mais uma intrusa, mas uma arquiteta do futuro da Aeon Tech Soluções, sentindo o peso e a satisfação de sua nova responsabilidade. Os próximos passos para o grupo de integridade sistêmica. Daniel começou com um tablet na mão. Incluem uma revisão completa dos protocolos de segurança e acesso, garantindo que a cultura da porta fechada do Gustavo nunca mais se repita. Isabela acenou com a cabeça. E a busca ativa por talentos, Daniel, em todos os lugares, em escolas técnicas, em comunidades, em lugares que a Aeon Tech nunca pensou em olhar antes. Há muitos Cérberos por aí, esperando para serem descobertos. A empresa, e ela própria, eram agora mais fortes e honestas. A garçonete do garfo dourado se tornara a guardiã da integridade do império de um milionário, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa reside não nos títulos que ela possui, mas na genialidade que ela entrega e na verdade que ela defende. Se você gostou desta história de um milionário e uma garçonete que mudaram o mundo da tecnologia, deixe seu like, inscreva-se para não perder as próximas narrativas, comente o que mais te emocionou e compartilhe com seus amigos. Seu apoio faz toda a diferença.